Gravando. Então, oficialmente aí, bom dia a todos. Vamos começar o nosso curso aí de Green Belt, né? Dando sequência aí na capacitação de vocês. Então, hoje eu vou dar uma introdução ao Six Sigma, né? Até para a gente relembrar alguns conceitos lá do Yellow Belt, né? Então, é um curso muito rico, eu preparei com muito carinho, personalizado para a área da saúde, né? Então, aqui grande parte dos exemplos vão ser relacionados à área da saúde, ao fluxo hospitalar, mas também como teve um pessoal que colocaram lá no formulário, né? Tem muito pessoal da área financeira aqui, pessoal de logística também, supply chain. Então, eu vou trazer também exemplos, só que relacionado à área de vocês, né? Então, quando a gente começar a falar de dinheiro, então vou começar a falar de glosa, né, sobre faturamento hospitalar, sobre contas médicas, e a parte de supply chain, a parte de administração de medicamentos, como você fazer o controle do seu estoque, evitar ruptura. Então, vocês vão ter um panorama aí geral de todo o contexto hospitalar dentro da metodologia Seis Sigma. Beleza? Então, é um curso que está muito bacana, pessoal. Eu sempre, quando estou elaborando um curso, eu pego todo o material de todos os concorrentes. Então, pego EDTI, SETA, Lean Instituto. Então, eu acabo comprando, fazendo aquisição desses cursos, e aí eu vou vendo, né, o que cada um está aplicando, e aí eu tento condensar tudo em um único curso aqui na Masterlean, para realmente ficar um curso bem completinho. Pela carga horária, meu, seria mais de 4 meses de curso, mas eu vou dando algumas introduções e vou deixando o material disponível na plataforma, que aí vocês poderão ter acesso a outros materiais, as outras fontes. Vou deixar bastante livro, vídeos. O curso está muito bom, pessoal. Eu tenho certeza aqui que após a finalização desse curso, com a outra bagagem aí que vocês estão recebendo, meu, vai ser um diferencial incrível aí na carreira profissional de vocês. E agradeço aí a Fundação Padre Albino, porque realmente é uma atitude diferenciada, né? Assim, investir na capacitação, na propriedade intelectual. É o que os investidores hoje estão buscando, né? O intangível. Você chega lá, o cara quer vender a proposta, o cara quer investir em ações. É muito fácil mostrar o faturamento, mas o que os investidores hoje querem ver é o intangível, né? Como que eles estão fazendo com as pessoas, como que está sendo a evolução. Isso é difícil, né? Beleza, pessoal? Então, bora lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá todo mundo conseguindo enxergar minha tela aqui? Estão enxergando a tela? Sim, Dani. Sim. Maravilha. Então, bora lá, pessoal. Então, oficialmente aí começa o nosso curso. Round one, fight! Quem é da época do Street Fighter aí vai lembrar dessa introdução. Então, vamos começar essa luta aí. Então, dando sequência aí ao curso de certificação Green Belt, né? É uma certificação muito poderosa e vale a pena ressaltar aqui. Eu estou em processo de uma certificação internacional para a escola, né? Então, enviei uma série de documentação, enviei alguns projetos. E recebendo essa certificação internacional, eu vou conseguir certificar vocês internacionalmente. Então, vocês poderão pegar essa certificação. Ah, Daniel, estou trabalhando no Canadá agora. Ela é válida para qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é bacana pelo reconhecimento do material. Então, eu tive que fazer toda a ementa, mandar para eles aprovarem e tal. Então, está em um processo aí um pouco rigoroso e também envolve um custo, né? Então, mas eu acredito, estou com fé aí até o final do ano saia. Se não sair mais para frente, aí depois eu faço uma atualização da certificação de vocês. Então vamos lá, pessoal. Como vai funcionar o nosso curso? Vão ser 28 horas, serão 14 aulas. Então, toda sexta vocês têm esse encontro marcado aqui comigo, né? A data do término está estimada para o dia 18/11,
né, a finalização do curso. E nessa finalização, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Porque no Yellow a gente finalizou e eu deixei um tempo para finalizar o projeto. E aí a gente acaba entrando na operação, no dia a dia e acaba não dando conta. No Green eu resolvi fazer diferente, né? Tipo, conforme vai acontecendo o curso, pessoal, por exemplo, a gente realizamos a primeira etapa do DMAIC, que é definir o problema, estruturar uma meta, formalizar o projeto, né? Então, durante a aula, eu acabei esse módulo, eu já passo o template para vocês e vocês já vão pensando na ideia, né? E já vão estruturando. Por quê? Não deixar tudo para fazer no final, né? Fazer o TCC com o curso rodando, que aí não tem aquele estresse, eu preciso entregar, não sei o quê. Acabou o curso 18 do 11, a gente já está com um projetinho semi-estruturado. Às vezes você não vai conseguir coletar o indicador, né? Porque o indicador, Daniel, só vou conseguir maturidade daqui 3 meses. Beleza, mas a capa, o projeto já está estruturado, né? As ações, então aí é só ir atualizando os valores. Beleza, pessoal? Então, a gente vai fazer um simulado em cada fase do término do curso. Então, por exemplo, apliquei o DMAIC, né, que é a metodologia. Fiz o módulo definir, que é a estruturação do problema, vocês vão ver aqui. Aí a gente faz um simulado para fixar bem o conceito, igual a gente realizamos lá com o OKR. Depois a gente finalizamos a fase medir. A gente faz bastante simulado para realmente vocês ficarem maestros da metodologia, né? E aí vai ter o simulado vai ficar disponível para vocês ir praticando, né? A gente vai estruturar todas as fases do DMAIC, então a cada fase que a gente passar aqui, vai ser liberado um template e vocês vão trabalhando em paralelo. Vai ser bem tranquilo, pessoal, porque eu procurei otimizar tudo aqui, construir planilha para tudo. Vocês só vão gastar o tempo para interpretação da informação e busca de alguma coisa para colocar no projeto ali, mas tá tudo. Eu deixei bem fácil aí para todo mundo. Aí depois a gente vamos fazer uma avaliação aí. Mas essa avaliação, fiquem tranquilos. A gente vai fazer igual do OKR. A gente vai fazendo simulado e a gente vai avaliando vocês. Então, vocês vão fazer... vocês fazem lá o simulado. Daniel, consegui 90% de acerto. Beleza, aí vocês vão e fazem a provinha. Beleza? Mas eu vou prepará-los bastante para fazer essa avaliação e conseguirem uma nota maior que 7. Por que essa avaliação, pessoal? Porque como eu estou em processo de certificação, eu preciso enviar essa certificação para falar, não, eu faço uma avaliação, os alunos entregam um projeto, eu avalio cada projeto, então eu vou precisar desse fluxo. Eu até poderia tirar essa avaliação, mas como eu estou pleiteando aí uma certificação internacional, isso vai ser até bom para vocês, eu preciso dessa avaliação, mas tranquilo, a gente vai fazer muito, muito simulado. Vocês vão ficar maestro dessa metodologia. E aí, vocês vão precisar entregar um projetinho, né? E aí a organização, depois eu vou alinhar com a Elaine, ela está aí. A ideia é depois fazer um workshop igual nós realizamos lá no Yellow Belt, né? Então, vocês vão ter os projetinhos e vão apresentar aí o resultado de vocês. Bacana, pessoal? Então, Dani, opa, a apresentação, o novo workshop da formação do Green Belt está previsto para a segunda quinzena de fevereiro. maravilha. Olha aí, pessoal, segunda... Em novembro, teremos um evento interno para apresentação da finalização dos projetos do Yellow e apresentação do KR. Em Ótimo. fevereiro serão feitas as apresentações dos trabalhos do Green Belt. Muito bacana. Valeu, Elaine. Brigadão, hein? Então, tem um cronograma aí bem bacana aí para vocês. Isso para realmente reconhecer, né, o esforço de cada um de vocês aí para a instituição. Bacana. Então, pessoal, a gente tem uma jornada aí grande aí pela frente, mas vai ser bem tranquilo. Eu preparei aqui de uma forma bem gostosa aí de a gente estar assistindo essas aulas toda sexta-feira, para a gente fechar com chave de ouro. Então,
Eu vou começar com esse vídeo aqui, só demonstrando o quão é importante a melhoria contínua, né? Para vocês verem a evolução. Aqui é um vídeo de um pit stop, né? Na Fórmula 1, e vocês vão ver a evolução. Por quê, né? Eles foram buscando métodos de sempre trazer uma eficiência, né? Sempre fazer mais com menos. Então, deixa eu colocar aqui. Um minutinho, deixa eu... Para a gente dar um aquecimento aqui, vou passar esse vídeo aqui para a gente... Aqui é o seguinte, vocês vão acompanhar a evolução da melhoria contínua no pit stop. Então, para a gente ver que realmente a área da saúde ela está com crescimento exponencial, né? Esses dias eu estava acompanhando um trabalho que o MV está fazendo junto ao DASA, uma torre de comando, pessoal. Mas tem tudo em tempo real, todas as informações ali e tal. Então, você vê que o mundo está caminhando por uma velocidade e a gente precisa estar acompanhando, né? Está chegando as metodologias ágeis, essas metodologias de grande impacto, né? O Six Sigma veio de indústria, né? E agora está fortemente na área da saúde. Olha lá, 1950, Indianápolis. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel. Não tá aparecendo, Dani. Ah, não? Não. Gilmore himself changes the time. Tá só a tela lá que você tava abrindo o Chrome. E agora? Agora sim. Vê se o áudio está saindo também. But Tá Holland sim. comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Olha lá, 2013. Olha a evolução, pessoal. Vai chegar o paciente. Olha como a equipe de emergência vai atender os pacientes. Pronto. Chegou um paciente agudo lá na emergência, em 2 segundos ele foi atendido e já deu alta para ele. Viram só, pessoal, a evolução? E isso devido à melhoria contínua. Alguém inquieto ficou ali trabalhando para melhorar isso. Daniel. Oi. Daniel, por gentileza, desculpa estar te atrapalhando, tranquilo. Mas tem algumas pessoas que não estão conseguindo acesso. Você consegue enviar um link para a pessoa ter acesso? Por exemplo, a Miriane, a Silvia, eu não sei se a Karina, parece que não receberam o ingresso.
Na verdade, então, eu estou consultando aqui, a Silvia Helena está aqui. Eu vou colocar aqui no WhatsApp o link para ela acessar. Agora da A Silvia Miriane, entrou, Elaine. Ela mandou mensagem para mim que ela não estava conseguindo. Eu tô vendo ela. Alessandra, Maurício também não está conseguindo. agora a Miriane, eu não estou achando o ingresso dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, liberar um link aqui para todo mundo acessar. Deixa eu ver. Ó, o Dr. Vitor Milani também está me mandando mensagem aqui. Deixa eu pegar o Vitor. Então, Desculpa te atrapalhar, é que senão às Ô, vezes muitas não, pessoas acabam tranquilo. não participando, né? O Vitor também não está aqui na inscrição. Nem a Miriane. O Dani, e a Alessandra Cristina Maurício? Alessandra. Também não. Tá só o Alexandre e a Guena. Mas a Alessandra também não. Deixa eu ver. Eu acho que eles vão ter que fazer a inscrição. Deixa eu ver se eu consigo um link aqui para todo mundo acessar. Ver se eu pego o link aqui. Se ele me libera. E aí todo mundo acessa. Vou colocar no WhatsApp aqui esse link. Aí vamos ver se todo mundo consegue acessar por ele. Deixa eu ver. Deixa eu terminar. E aí depois o pessoal corre atrás da inscrição. Uhum. Vê se com esse link vocês estão conseguindo acessar. Quem não... Se pedir algum código. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui para facilitar. Porque do Vitor e da Mariane eu não encontrei a inscrição aqui. Daniel, o Dr. Vitor me falou agora que ele não fez, então não sei se ele consegue acesso, mesmo não tendo feito. Ele disse Então... Eu acho que dá tempo de ele fazer. Deixa eu ver aqui do... Acho... Dá tempo de ele fazer a inscrição. Acho que eu deixei o ingresso aberto ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, ele consegue fazer a inscrição ainda e já participar. A Mariane também, eu não encontrei o nome dela aqui. Ou tentar pelo esse link que eu coloquei.
Então, vou dando sequência aqui, aí qualquer coisa vocês vão me posicionando aqui que eu vou tentando resolver. Tá bom, Daniel, obrigada. Desculpa Ô, atrapalhar, viu? relaxa, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, vou compartilhar aqui novamente. Então, vocês viram que vídeo legal? Só mostrando a evolução aí da Fórmula 1. Então, beleza. Qual que vai ser o objetivo desse curso, né? Dessa primeira certificação aí. Então, é preparar o aluno para reconhecer e analisar oportunidades para o uso da metodologia Seis Sigma. Então, agora vocês vão ficar com olhar clínico, vocês vão olhar para um processo e vão falar, nossa, aqui eu vou entrar com o projeto Seis Sigma. Por quê? Agora vocês já estão no nível de maturidade que às vezes nem precisa entrar com o projeto Seis Sigma para solucionar um problema que é muito simples, né? Eu posso entrar com plano de ação normal, com A3, ou eu mesmo posso ir lá resolver, não preciso sistematizar ele de uma forma de um projeto, né? Então, o projeto Seis Sigma, ele envolve uma complexidade, né? Então, vocês vão conseguir analisar um projeto que tem um potencial para Seis Sigma. Vocês vão entender os benefícios, né, de possuir um método científico para resolução de problemas. Então, aqui, esse Seis Sigma, ele traz, através do DMAIC, uma sistematização, né? Um passo a passo como eu resolvo um problema. E vocês, com a certificação Green, vocês já poderão dar mentoria para alguns pequenos projetos, né? Então, por exemplo, acabei de me certificar Green, tem um colaborador meu que está fazendo um projeto Yellow. Então, vocês já poderão dar orientação para ele. Então, segue essa hierarquia. Por exemplo, aí você sai de Green, vira Black. Vocês vão possuir um conhecimento muito grande. E aí vocês poderão aplicar treinamentos e capacitar Green Belt. O que normalmente as organizações fazem, né? Eu capacito Green, ele entrega um projeto, aí agora ele virou Black. E aí ele fica dando um suporte para todos os projetos, porque ele tem um conhecimento. Ele é o Jedi, né, do Seis Sigma. E aí ele dá orientação, mentoria, dá serviço de coach dentro da organização, o Black Belt. Mas o Green, ele pode pegar todos os projetos Yellow e começar a dar mentoria também. Bacana, e quais os benefícios, né, pessoal, de aprender essa metodologia? Você vai melhorar a competitividade dos processos, né? Você vai acabar reduzindo o custo, se tornando mais eficiente, né? Então, consequentemente, você fica mais competitivo aí. Vai alavancar a qualidade dos serviços. Então, não tem como. Você aplicou um projeto, a probabilidade de ele conseguir um resultado é muito grande, né? E vai reduzir a variabilidade dos processos, melhorando os resultados. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com esse tema aqui, ó, variabilidade. Esse é o segredo do Seis Sigma. A gente vai trabalhar com variabilidade. E vocês vão conseguir enxergar no processo de vocês um monte de ponto que ocorre variabilidade. Eu vou compartilhar isso com vocês. Essa metodologia, ela é aderente ao planejamento estratégico, né? Então, por exemplo, vocês levantaram as metas do OKR. Em cima de cada meta do OKR, eu posso entrar com um projetinho Seis Sigma, né? Para atender aquela meta proposta. Preciso reduzir a média de permanência hospitalar em 2 dias. Isso estava lá no meu OKR, né? Então, eu posso entrar com um projetinho Seis Sigma para isso. E o uso da metodologia para incentivar e identificar talentos aí na organização, né? Então, a gente conseguiu perceber isso no workshop, né? Todos os trabalhos aí de alto grau de maturidade e qualidade. Então, a gente começou a desvendar os talentos, né, da organização. E trabalhar com fatos e dados, né? O Seis Sigma, ele trabalha muito com números, né? Com indicadores, para realmente a gente provar que a gente teve um resultado significativo, né? Alguém pode chegar e pode falar assim para você, Daniel, a recoleta é alta de exames. Mas alta quanto? Não sei, é alta. Na semana passada teve 3 recoletas lá, inclusive até um líquor. Mas
o Six Sigma não trabalha com suposições, né? A gente realmente vai levantar esses dados. Então, bora lá, pessoal. Só contextualizando aqui para vocês entenderem que praticamente vocês estão construindo, através dessa capacitação, um sistema de gestão, né? Por que um sistema de gestão? Tem um planejamento estratégico dentro da organização. A área tática são todos os setores do hospital, farmácia, qualidade, faturamento, higienização, logística. Então, cada departamento do hospital é uma área tática, né? E eu tenho a área operacional, que a área da operação é quem está na linha de frente ali, né? Fazendo o negócio acontecer, os enfermeiros, técnicos, segurança, todo mundo que está ali de frente. Então, isso constitui a organização, estratégico, alta gestão, tático, toda a média gerência, supervisão ali, e a parte da operação, quem está no front. E aí, o que acontece? Eu defino os OKRs aqui, né? Os objetivos e resultados-chave, ou seja, minhas metas. E aí, você começa a perceber que não tá performando bem, né? Indicador com baixa performance. E aí, o que eu faço? E aí, você precisa aumentar a performance. E aí, você entra com DMAIC, que é o Six Sigma. Então, o Six Sigma ele vai trabalhar para aumentar essa eficiência, né? Para você conseguir os resultados. E aí, por que eu não estou chegando Por que eu não estou conseguindo aumentar minha performance, né? O que está acontecendo? O que está pegando? E aí você começa a identificar as causas deste problema. E aí você coloca um método estruturado para resolver o problema. E como você faz essas entregas de uma forma mais rápida e com qualidade? E aí vem as metodologias ágeis, né? Vocês aprenderam o Scrum, o Kanban, que são aquelas reuniões diárias. Hoje vocês já fazem o Huddle, né? Então, essas metodologias ágeis servem para você rodar esse sistema e assim conseguir um resultado. Esse, pessoal, basicamente é um sistema de gestão, né? Eu levanto as minhas metas, percebi que eu estou com uma baixa performance. Entro com uma metodologia sistematizada e sistêmica para resolver esse problema, implemento as ações e colho o resultado. Daniel, é simples assim? Não, não é tão simples. Teoricamente, no papel, eu falo, no papel é maravilhoso, no papel sempre pode tudo, né? Eu posso colocar tudo aqui no papel. Agora, a gente precisa transformar isso em realidade. Então, pessoal, recapitulando aqui, a gente vai trabalhar com essa metodologia DMAIC. Então, é um acrônimo, né? O D de definir, o M de medir, de analisar, né? Eu vou analisar, melhorar e controlar. O que é isso? Então, primeiramente, você define o problema e estrutura. Na segunda aula, a gente vai trabalhar com uma sequência lógica para a gente definir este problema, estruturar ele. E depois que eu definir esse problema, estruturei, eu vou começar a medir o tamanho desse problema. Qual que é o tamanho do impacto disso? E aí a gente vai trabalhar com Excel, depois a gente vai trabalhar com Minitab, bem tranquilo. E praticamente automatizei tudo aí para vocês. E aí, depois que eu medir o tamanho desse problema, eu vou analisar a causa raiz deste problema. Analisei a causa raiz, vou colocar um plano de ação para melhorar e depois eu vou controlar para ele manter um resultado saudável aí ou até buscar uma maior eficiência. Basicamente é isso, pessoal. É um PDCA adaptado, só que o que a gente vai fazer de diferente aqui? Cada pilar desse vai ter uma coleção de ferramentas. Então, vocês vão sair aqui na fase de definir uma coleção de ferramentas. Na parte medir, uma coleção de ferramentas. E aí a gente vai aplicando. Então, eu vou definir aqui o escopo e a meta do projeto. Na parte de medir, eu vou coletar os dados para identificação do problema atual. Eu vou analisar as causas daquele problema, né, as causas raízes. E aí, um improve, vou começar a melhorar com plano de ação e depois eu vou controlar. Olha o roteirinho que a gente vai seguir, pessoal. Aqui são todas as etapas. São 20 etapas para a construção desse projeto. E aqui vai ser bem bacana, porque conforme a gente for entrando no definir, a gente chama também de define,
no inglês, esse primeiro ponto aqui, certificar que o projeto é crítico para o objetivo estratégico. Por exemplo, o OKR, ele é ligado à estratégia. Então, se eu posso pegar uma meta do OKR e trazer para cá para o meu projeto. Então, eu vou compartilhar com vocês um documento, um template em Excel para a gente estruturar esse projeto. A gente vai definir a equipe que vai participar desse projeto, o escopo e prazo do projeto. Vamos registrar esse projeto, então vou ensinar para vocês o fluxo, como funciona numa organização, né? Formalizei o projeto, mando para o responsável, ele concorda ali e tal, assina e toca o projeto. Depois a gente vai calcular o potencial, o saving que aquele projeto vai gerar, né? Tanto da parte de qualidade ou financeira. A gente vou ensinar vocês aí a calcular esse projeto. Beleza, registramos o projeto e agora a gente começa a medir o tamanho desse problema, né? E aí a gente vai desenvolver um plano de coleta de dados, vamos comprovar se a coleta que foi realizada ela é confiável ou não, né? Então a gente eu visito muito hospital que não tem sistema. Aí eu pergunto um tempo de alguma coisa, alguém vai lá e traz 3 prontuários. 3 prontuários, eu posso tomar uma decisão com tempo baseado em 3 prontuários? Será que ele é significativo? Né? Será que realmente aquele tempo representa um tempo médio de atendimento? Não sei, né? Então, a gente vai trabalhar com isso. A gente vai demonstrar a variação do processo. Então, a gente vai entrar aí até na parte... por exemplo, a média de permanência dessa enfermaria é 3 dias, mais ou menos 1. O tempo que o paciente fica na RPA é 1 dia, mais ou menos 12 horas. Então, a gente vai estudar essa variabilidade em cada processo. Aí chegou na parte do analyze, né? De analisar. Aí a gente identifica as causas raízes. Aqui a gente vai trazer um monte de ferramenta para ajudar vocês a identificar essas causas. E depois a gente começa a implementar. Então, eu encontrei a causa raiz, vou começar a trabalhar com planos de ação. E depois eu entro no controlar aí, que é para tudo que foi implementado, gerou um resultado, como eu faço para esses resultados se manterem na organização. Então, está bem estruturadinho, pessoal. A gente vai seguir passo a passo isso, cada passo aqui. E aí eu vou compartilhando com vocês. Por exemplo, eu defini, não sei, eu acho que 2 aulas. E aí eu já compartilho o template, vocês já vão fazendo ao longo aí da semana. Mas vai ser bem tranquilo. Se vocês forem acompanhando o ritmo das aulas, não deixar para fazer tudo no final, vai sair que nem uma luva esse projeto. E aqui, olha tudo que vocês vão aprender nesse curso, pessoal. Só uma amostragem aqui, um spoiler. Vão ser 25 conteúdos aqui, que tudo personalizado para a área de vocês. Então, a gente vai aprender a trabalhar com amostragem. Muita informação, vocês concordam comigo que não tem sistema, né? Você fala assim, eu quero a quantidade de AIH emitida por dia. Tem sistema? Não tem sistema. Então, vou ter que pegar uma amostragem. Mas agora eu quero a quantidade de AIH de pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos. Eu tenho isso? Não tenho. Então, vou ter que pegar uma amostragem. Quantos dias? Então, a gente vai aprender técnica de amostragem. O VSM, lembra do VSM? Value Stream Map, é um mapa de valor. Então, vocês vão aprender a fazer o VSM, né? Então, aqui é de um paciente vertical. Então, o paciente chegou, quanto tempo ele fica na recepção, quanto tempo ele fica esperando, triagem. Aqui eu construí uma planilha, pessoal. Você vai alimentando a planilha e ela já vai plotando no PowerPoint o fluxo do processo de vocês. É como se eu tivesse colocado um papel pardo aí, cheio de post-it, e feito esse fluxo junto com vocês. E aí você muda na planilha, ela já muda aqui, ó. Então, tá bem bacana, ó, o tempo de board, paciente aguardando internação, né? Então, todo o processo aqui a gente vai aprender e vamos atacar aqui, né? O tempo que não agrega valor. É o tempo que o paciente fica aguardando em cada etapa do processo.
Então, a gente vai aprender o VSM. Vamos trabalhar com box plot. Aqui, a gente vai trabalhar com média de permanência por especialidade, né? Porque, às vezes, sua média de permanência de internação está alta, mas qual que é a especialidade, o peso das especialidades nessa média de permanência? A gente vai trabalhar com esse box plot. Vamos trabalhar com controle estatístico de processo para a gente acompanhar a variabilidade, né? Então, por exemplo, por que eu estou lá acompanhando o tempo de uma cirurgia de vesícula, né? Cirurgia de vesícula, normalmente eu faço em 2 horas. Mas por que uma cirurgia aqui 12 horas? O que aconteceu ali, né? São causas especiais, né, que a gente precisa tratar. A gente, fazendo um controle estatístico de processo, a gente começou a acompanhar uma cirurgia de mama. E aí, essa cirurgia de mama, quando entrava no bloco cirúrgico, ficava 12 a 13 horas. Imagina, lá o paciente na mesa, 12 a 13 horas no bloco. E a gente começou a perceber, porque comparando essa mesma cirurgia em outras salas, ela ficava menor. Por quê? Qual que é a causa que uma cirurgia de mama está ficando 12 horas lá no bloco? O que está acontecendo? A gente começou a pesquisar, porque o controle estatístico de processo estava dando lá em cima. E aí a gente percebeu que o médico, o cirurgião que estava fazendo a operação lá, ele levava residentes. E aí, ele ia explicando todo o caso, tal. Por isso que essa cirurgia estava demorando mais. Então, ele reservava, quando ele pegava o aviso cirúrgico, ele já reservava a sala para o dia inteiro, porque ele levava os residentes ali para ficar explicando, e não rodava. Entenderam? E aí, através do controle estatístico de processo, a gente vamos descobrir o porquê de cada tempo. Cada pico aqui tem um porquê associado, né? Mas todo o processo tem uma variação normal. Por exemplo, se eu pego uma cirurgia de vesícula, a média vai ficar rolando no intervalo mínimo e máximo, né? É uma variação normal. Tem médico que opera em 40 minutos, tem outro que opera em 60, 1 hora, mas nunca em 12 horas. Passou do limite, já chama atenção. Entendeu? Então, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com o famoso FEMEA. Já ouviram falar do FEMEA? FEMEA, pessoal, é uma ferramenta simples e incrível. Ela nasceu para a área da saúde, eu acho. Por quê? A gente vai mapear todo o processo e, nesse processo, a gente vai encontrar todas as falhas. E, para cada falha, a gente vai propor uma barreira. E a gente vai avaliar aquela barreira. Por exemplo, estou mapeando o processo do laboratório, gerou uma recoleta, né? Beleza, uma recoleta, por quê? Qual que foi a falha? A amostra de sangue hemolizou. Qual a barreira que eu vou colocar? Cada 30 minutos eu vou trocar o Gelox ali. Porque o sangue, né, ele é sensível à temperatura. Então, se eu não controlo com Gelox ali, ele hemoliza. E acaba gerando uma recoleta. Então, eu vou colocar uma barreira. E aí, no processo, a gente vai aprender a colocar essas barreiras. E aí, se falhar a barreira, a gente começa a analisar, né? Plano de ação, se acontecer a recoleta, qual que é o plano de ação? E assim a gente vai acompanhando todo o processo, identificando todos os riscos, propondo todas as barreiras, estabelecendo todo um plano de contenção, né? Se acontecer, qual que vai ser a minha contingência? É perfeito isso na área da saúde, né? Por exemplo, se faltar um bloqueador neuromuscular, qual que é o plano de contingência? Chegou um paciente, eu preciso entubar. O que eu faço? Entubo sem bloqueador? Não tem noradrenalina, qual que vai ser o substituto? Tudo organizadinho, entendeu? Se faltar um medicamento, qual que vai ser o substituto e qual que vai ser o fluxo? Então, vou estabelecendo essas barreiras. É incrível essa ferramenta e vai gerar um impacto tremendo aí no processo de vocês. Beleza? Aqui a gente também vai trabalhar com índice de capa, que é o nível de concordância. Isso daqui a gente aplicou num laboratório de anatomia patológica. O médico,
ele começava a ler a lâmina. A mesma lâmina, eu passava para outro patologista, ele interpretava de outra forma, né? Aí passava essa mesma lâmina para outro patologista, ele falava, não, aqui eu vou precisar de um especialista em pele. Oh, 3 médicos patologistas tomando decisão diferente baseado numa lâmina. Qual que é o grau de concordância deles? Aí a gente viu lá que o grau de concordância era fraco. O que foi realizado? A gente chamou de academia, né? Então, eu peguei a lâmina, interpretei em um diagnóstico. O outro médico pegou a lâmina, interpretou outro diagnóstico. Outro também. Eles começaram a fazer um colegiado, né? Ó, eu acho que é isso, por aquilo, tal. Então, começou esse bate-papo. E aí o índice de concordância foi aumentando, porque eles foram alinhando entre eles. E como eu provo isso matematicamente com estatística? Através desse índice de capa. Então, é um estudo muito bacana que a gente vai poder trabalhar. Então, é isso que eu quero despertar em vocês que são green. Quando vocês chegarem, não necessariamente eu vou trabalhar só na minha área, na organização, eu estou lá, estou mapeando o processo dentro da anatomia patológica. O que eu posso aplicar lá de ferramenta, né? Está aqui, ó. Né? Entre outros processos que eu posso ver. Por exemplo, eu consigo aplicar o índice de capa para avaliar coeficiente de taxa de internação. Isso é bacana, até padronização de conduta. Eu visitei um hospital que eu cheguei lá, né, tinha muito paciente hidratado. Nossa, chegava ali e não andava, né? Eu chegava lá, as enfermeiras chamavam até de o médico do litrão, né? Porque ele dava litrão para todo mundo, tal. E aí não andava. Aí ele saía do plantão e ficava todos os pacientes lá para o outro avaliar. E aí a gente começou a aplicar o índice de capa para ver padronização de conduta conforme a patologia que estava chegando, né? E aí a gente correlacionou com o tempo. E aí começou também, pessoal, a gente precisa alinhar a conduta. O paciente chegou com uma dispneia, qual que é o padrão, qual que é a carteira de exames. E aí a gente começou a ter uma padronização na conduta e, consequentemente, padronização do tempo. Muito bacana esse índice de capa. Vocês vão aprender também a fazer balanceamento de linha. Por exemplo, aqui eu trouxe da anatomia, né, patológica, que foi um processo que a gente acabou mapeando. Quantos profissionais tinham, qual que era o tempo necessário, quantas pessoas seria ideal para fazer aquela rotina, qual que é o custo daquele procedimento, né? Será que a gente está tendo lucro? Quanto custa o SUS e qual que é o custo do meu procedimento? Né? Então, isso é bem bacana para quem está na área financeira aí, enxergar a contratualização, né? Será que é vantajoso eu ficar atendendo internações nesse tipo de perfil para paciente crônico descompensado? Putz, paciente crônico, ele descompensou por quê? Porque a rede primária não está funcionando, né? Ele acabou caindo aqui. Porque, na verdade, o pronto-socorro é para paciente agudo, né? Paciente, tô com acordei hoje com uma dor nas costas, tal, chegou lá, era um cálculo, né? Um paciente agudo, né? Crônico. Chegou no pronto-socorro, ele vai ser estabilizado. Agora, a partir que o paciente fica crônico, ele já é ambulatorial, né? Então, qual que é o custo que eu estou tendo com paciente crônico e paciente agudo, né? Isso está contratualizado? Tá vendo, pessoal? O nível que vocês vão aprender nesse curso é um nível muito alto da parte de gestão, né? A gente vai aprender essa parte de custo, dimensionamento de pessoas, avaliação de tempo. Então, tá bem rico mesmo. Aí, a gente vai aprender hoje, já é prática de vocês aí a construção de protocolo, né? Só que a gente vai construir um protocolo para processo. Né? Que um protocolo para processo, o que é? Um procedimento operacional padrão. Então, como eu faço cada etapa do processo? Aqui descrito passo a passo, né? Com fluxograma do lado. Então, vou ensinar vocês a fazerem isso daqui. A gente vai fazer isso daqui também. O pessoal de logística está aí?
supply chain, medicamentos, farmácia. Olha o que a gente vai aprender aqui, pessoal. Calcular um estoque de segurança. Então, a gente vai acompanhar a demanda aqui no dia, ó, midazolam, lorazepam, propofol. Então, a gente vai acompanhar essa demanda. Acompanhei essa demanda, eu fiz essa planilhinha para vocês colocam a demanda lá, ele já vai calcular qual que seria o estoque de segurança, baseado no tempo de reposição do fornecedor. Então, o meu fornecedor ele só abastece daqui de uma em uma semana, e de uma em uma semana ele leva quanto? Então, a gente vai comparar o que o hospital está gastando com o que o fornecedor está levando. E aí a gente coloca um estoque de segurança, né? O que não pode faltar. A gente vai trabalhar com a curva ABC aqui, ó, tem todos os medicamentos, o preço, o custo médio, o valor gasto, a curva ABC. Então, aqui, pessoal, o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é conteúdo de MBA, né? Conteúdo, assim, até, eu não sou da área, né? Eu sou assistencial. Eu nem imaginava que a logística fazia um cálculo desse. Ela calcula o estoque de segurança, ela vê a previsão de demanda. Então, o olhar de vocês vão ficar bem holístico, né? Visualizando toda a operação do hospital. E aí a gente vai trabalhar com essa parte de estoque de segurança aí. Então, vai ser um conteúdo que vai agregar muito para a logística, mas também agregar para todo mundo aí, de todas as áreas, né? Alguém já imaginou como é feito esse cálculo de segurança? Né? Por que houve ruptura? Eu lembro da pandemia, né? Eu estava lá em Manaus, acabou noradrenalina. E agora? Será que foi feita uma previsão de demanda adequada? Será que eu calculei o estoque de segurança? Então, a gente, acabou o bloqueador neuromuscular, como você vai entubar o paciente? Né? Imagina. Então, a gente tomar esse cuidado aqui, baseado na demanda e na reposição do fornecedor, qual que vai ser o meu estoque de segurança. Aqui, a gente vai aprender também a fazer o dimensionamento do pronto-socorro. Então, por exemplo, por ano, chega a 60 mil pacientes. Eu tenho uma consulta por habitante, 3 consultas por ano. Né? O horário é X, paciente de baixo risco. Qual que é o percentual de paciente de baixo risco? Que, infelizmente, frequenta o pronto-socorro, né? Você vê, eu visito bastante hospital, você vê um percentual alto de paciente azul e paciente verde. Cadê a UPA? Cadê os ambulatórios, né? Aí você vê paciente crônico visitando o pronto-socorro, fazendo um ambulatório, né? Então, você vê que, baseado nesse contexto, a gente tem que considerar todo esse contexto para dimensionar quantos médicos eu preciso naquele plantão, quantos técnicos, quantos médicos. E aí, aqui vai ter essa planilha, pessoal, que eu desenvolvi aqui para vocês, é tudo automatizada. Se eu chegar aqui e mexer, agora eu vou passar a atender 80 mil pacientes por ano. Automaticamente, ele já vai dimensionar aqui para você a quantidade de mão de obra, né, necessária para aquele plantão. Beleza, você não vai colocar a quantidade, o que, que vai acontecer? Vai aumentar o seu tempo, né? O loss, que é o tempo de passagem do paciente no pronto-socorro. Por quê? Eu não tenho mão de obra, então a demanda está maior que minha capacidade, aí a fila tende a aumentar. E qual vai ser esse tempo? Então, a gente vai trabalhar com isso daqui também, pessoal. Então, essa parte aqui já é um pouquinho de engenharia industrial. Né? A engenharia industrial hoje faz muito isso. E o hospital precisa se encaixar com essas novas metodologias. Né? Na pandemia, ninguém estava preparado. Deu um surto. A gente ficou desesperado. Eu não tenho gente para isso, eu não tenho leito. Onde eu vou entubar? Eu comecei a entubar paciente na enfermaria, na RPA, mas eu não tinha uma assistência adequada, entendeu? Então, se a gente tivesse isso antecipadamente, pessoal, a demanda está 1.000 casos por dia, desses 1.000 casos, eu tenho X internação, quantos leitos vão precisar por dia, qual que vai ser minha média de permanência? Saca, pessoal?
o que vocês vão pegar aqui? Então, vocês vão aprender também, vamos aprender também a qualificar o indicador, o número, aquele processo que eu estou analisando. Então, vocês vão identificar, isso aqui é uma variável categórica, isso aqui é uma variável numérica. É nominal ou é ordinal? Por quê? Por exemplo, aqui é uma variável contínua, né? A proteína C reativa. Então, eu sei de 0,3 a 1 da proteína C reativa, o paciente está resfriado. De 1 a 4, provavelmente está com uma gripe. De 4 a 20. Então, através dos dados, né? Eu sei que é uma variável contínua, aí eu consigo identificar aqui qual que é a probabilidade de ele ter alguma dessas patologias aqui. A escala de Glasgow, né, que é uma variável ordinal, né? Então, o paciente de 3 a 8 é um paciente grave. E aí, o que eu vou aprender, pessoal? Aumentou o tempo de permanência na minha UTI. Putz, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo girar bem os leitos. Ah, só está chegando paciente crônico, não sei o quê, agudizado. Eu consigo fazer uma correlação. Será que quando eu abaixo a escala de Glasgow dos meus pacientes na UTI, aumenta a minha média de permanência? Eu consigo provar? Entendeu? Porque agora vocês vão analisar um indicador de uma forma diferenciada. Aumentou o tempo de permanência e eu comecei a receber pacientes de 13 a 15 na escala de Glasgow, que é uma escala que avalia o grau clínico, né, que chegou aquele paciente na minha UTI. Existe correlação ou realmente é uma ineficiência no processo? Saca, pessoal, o nível que vocês vão sair desse curso? Estão percebendo aí? Então, beleza, a gente vai, vamos fazer essas análises aqui, identificando o tipo de variável, fazendo correlação. E aí tem a parte da estatística, né? O que a gente vai estar aprendendo. Então, a gente, inicialmente, na fase medida, o DMAIC, a gente vai pegar a estatística descritiva, para a gente tratar a média, desvio padrão, coisa bem basiquinha. Isso daí vocês não precisam se preocupar também. O que eu vou querer de vocês é gastar tempo na interpretação dos dados. Então, eu vou olhar os dados ali e vou começar a interpretar. Por quê? A parte matemática, a planilha vai fazer para vocês ou o sistema que eu vou compartilhar com vocês. Vai fazer, eu vou colocar lá, vai me dar a resposta. A gente vai gastar tempo interpretando. Regressão linear, né? Eu vou colocar os dados na planilha, ele vai projetar a estimativa, por exemplo, taxa de internação. Então, eu vou montar essa equação. Amanhã, qual que é a probabilidade de eu aumentar 10 pacientes, 20 pacientes, né? Quantas internações clínicas, cirúrgicas? Então, eu vou conseguir fazer essas simulações aqui. Vou trabalhar com teste de hipótese, né? Eu vou levantar algumas hipóteses durante o processo, por exemplo, aquela hipótese. Será que, se entrar paciente com uma escala de Glasgow maior, eu vou impactar na média de permanência na UTI? Não sei. Então, a gente vai fazer um teste de hipótese. A gente vai calcular a variabilidade de cada processo, vamos fazer teste de correlação, teste de normalidade, ANOVA, tudo isso na parte estatística. Isso daqui, pessoal, não precisa. Às vezes a gente fala de estatística, a galera fica um pouco com medo. Mas aqui, vocês não vão gastar energia para fazer o cálculo. A planilha de Excel vai fazer para vocês, ou o Minitab, que é um sistema que eu vou compartilhar. É copiar e colar. Dá um copy-paste, ele dá o resultado e a gente gasta tempo interpretando. Imagina que vocês agora são médicos, saiu o resultado lá do laboratório, né? Ah, tá com potássio elevado, isso, aquilo. Aí você vai tomar a decisão. Mesma coisa, eu vou enxergar aqui um teste de hipótese. Um potássio elevado... o paciente está em risco iminente de morte. Beleza? Então, vocês vão enxergar o resultado da estatística e vão tomar um diagnóstico, assim como vocês fazem no dia a dia de vocês. E aí, alguns problemas, pessoal, que eu trouxe aqui, que o Six Sigma vai ajudar a gente a trabalhar. Existem aí trabalhos relacionados à glosa.
E é um trabalho que mexe diretamente com o dinheiro do hospital, né? Então, quanto hoje eu tenho de glosa, né? Então, eu consigo trabalhar para reduzir essa glosa. Recoleta de exames. Então, hoje eu tenho percentual de recoleta de exames no laboratório, então eu consigo trabalhar para diminuir. Porque recoleta de exame é um desconforto, né? Eu vou lá, faço um exame, a amostra hemolizou, já demorou 3 horas para sair esse resultado, que deu um resultado alterado. Agora eu vou ter que segurar o paciente, coletar outra amostra, fazer novamente? Será que não... O que está acontecendo que eu estou contaminando aquela amostra ou ela está ficando... está gerando uma hemólise, né? Ineficiência na comunicação desses resultados críticos, né? Às vezes tem um potássio elevado, alguma coisa. Será que eu estou comunicando a tempo rápido? Porque quanto mais eu demoro para comunicar, maior aumenta a média de permanência daquele paciente no pronto-socorro. Paciente nos corredores, boarding. Hoje a gente tem paciente internado aí nos corredores, aguardando internação de enfermaria, né? Tempo elevado de permanência dos pacientes, baixo giro de leito, retrabalho, reclamações dos pacientes. Então, se eu for lá na ouvidoria, eu vou levantar um relatório das principais reclamações, e ali eu posso atuar com o projeto Seis Sigma. Desperdício de materiais. Qual que é? Às vezes eu tenho um monte de medicação lá que não foi utilizada e, infelizmente, venceu. E aí é um desperdício, né? Ou eu estou trabalhando demais, aqui a gente vai aplicar um pouquinho do Lean, né? Os 8 desperdícios. Não conformidades em geral, evento adverso. Isso acontece, pessoal. Todo o processo, ele é factível ao erro, né? Só que uns erram mais, outros erram menos. Eu visitei um laboratório que o CEO, acho que vocês devem conhecer aí, o Sérgio Tufik, cara referência, ele levou o sobrinho dele, um recém-nascido, novinho, falou, não, eu sou o CEO aqui, eu confio, pode fazer no meu laboratório. Coletar o líquor da criança. Incrível o que aconteceu. Simplesmente a gente sumiu com o líquor. Ninguém achava, pessoal, ninguém achava. Imagina, esse cara quase quebrou o laboratório inteiro, porque é uma coleta super sensível. Você vai perder um líquor de uma criança, meu. Né? Isso gerou um evento adverso. E a gente precisou encontrar essa amostra de qualquer jeito. A vida, encontramos? Infelizmente não, não sei o que aconteceu. Sabe quando a gente foi encontrar esse líquor? Quando a gente estava trocando de laboratório, tirando todas as máquinas, sei lá com que cargas d'água deu que essa amostra foi parar lá na área de recebimento lá de fornecedor. Não sei como, mas foi parar lá. Pedidos errados. Desbalanceamento de leito nas enfermarias. Fluxo de pacientes ineficientes. Internações inadequadas. Comunicação. Documentação duplicadas, reconciliação medicamentosa incorreta, organização e controle, falta de leitos, falta de padronização do plano terapêutico, não existe prioridade na classificação de risco, entre outros. Aqui foi alguns que eu levantei, né? Mas eu tenho certeza aí que tem muito potencial aí para a gente estar trabalhando. Então, chegou a hora de a gente transformar todos esses problemas aqui em oportunidades. Bacana, pessoal. Viram que o curso vai ser pesado, né? Pesado, eu falo da parte de conteúdo aqui. Vocês sairão com grande potencial aí para tocar um projeto com alto grau de maturidade. Não é à toa que agora vocês são Green Belt, né? Vocês são um nível maior que o Yellow. E quando a gente for para o Black, a gente vai aumentar ainda mais a nossa maturidade. Mas é um curso que eu recomendo para todo mundo assim que está indo para essa área de gestão, quer ir para essa área de gestão, porque você tem uma visão macro, né? O Seis Sigma, meu, grande até o CEO, a CEO lá da FIT fez o Seis Sigma, né? Porque é uma ferramenta que te dá uma maturidade muito bacana da parte de processos e da parte estratégica, né? Então aqui, meu,
projeto Six Sigma, você já desenrola qualquer projeto dentro da organização, né? Então, vamos lá. Vamos entender agora, pessoal, o que é esse Six Sigma. Alguém quer complementar alguma coisa, pessoal? Eu vou falando aqui sem parar. Eu me empolgo. Beleza, Daniel, hoje você está arrasando nos exemplos, viu? Hoje não Ó, tem como não entender. eu falei, eu gastei um tempinho aqui para fazer personalizado, para vocês se enxergarem aí no processo. Bacana, pessoal. Então, o que é esse Six Sigma, né? Eu poderia falar bem formalmente assim, é uma metodologia estratégica, gerencial e disciplinada para reduzir variabilidade no processo. Ah, Daniel, tá, mas que isso? Então, basicamente, pessoal, a variabilidade, ela causa defeitos? Ela causa defeitos. Eu vou explicar para vocês o porquê ela causa defeitos. Por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, variabilidade. Vamos imaginar aqui, pessoal, que é a minha taxa de internação nos plantão. Então, um dia eu interno 5% dos pacientes, outro dia eu interno 30%, 5%, 35%, 6%. Fica difícil de trabalhar assim, né? Porque minha enfermaria está redondinha. Todo dia ela libera 5 leitos para o PS. Aí um dia você interna 5%, outro dia 30%. Meu, será que os pacientes estão chegando numa variabilidade tal que eu não consigo manter um padrão na minha taxa de internação? E aí eu vou trabalhando para reduzir essa variabilidade. Por quê? Aqui existe um monte de fatores que podem impactar na minha taxa de internação. Eu vou exemplificar para vocês. Então, reduzir a variabilidade nos processos ajuda a diminuir os defeitos, né? Por exemplo, eu trabalho com previsibilidade de alta. Todas as minhas enfermarias, quando eu abro uma IH, uma autorização de internação hospitalar, eu falo o seguinte: o paciente chegou aqui com uma pneumonia. Uma pneumonia bacteriana, tal. Ele vai ficar 7 dias. Coloco lá na minha previsão. Só que aí, pessoal, eu nunca acerto essa previsão. Por quê? O paciente, ela para ficar 7 dias, ficou 14, ficou 15, ficou 2 dias. Aí fica difícil trabalhar com previsibilidade de alta se eu não mantenho um padrão ali, né? Eu não acerto, ou seja, a gente visita bastante hospital e aí eu abro uma autorização de internação, a pessoa coloca qualquer CID. Meu, você colocou qualquer CID apenas para formalizar, vai impactar no meu processo, né? Então, e vai impactar, sabe aonde, pessoal? Quando eu coloco um CID errado, lá no meu faturamento. Ou deixo de, começou com pneumonia e depois eu faço um complemento de um CID que eu tive que fazer outro procedimento e não coloquei. Sabe o que acontece? O hospital deixa de cobrar e aí o hospital perde dinheiro. E aí o faturamento precisa ficar atrás de todas essas contas aí, de todos os médicos para ajustar esses CIDs. E aí impacta na contratualização. Vocês sabiam disso? Tem alguém do faturamento aí? Então, isso, pessoal, é uma dor do faturamento. Então, eu vou explicar aqui agora com detalhe essa parte de previsibilidade de alta. E eu até fiz uma planilhinha aqui para vocês, show de bola. Aqui é o seguinte, são alguns CIDs que chegam no PS, né? Chega muito asma lá no PS? Se chegar uma asma e eu internar esse paciente, qual que é a minha média de permanência? No ciclo total da doença, né? Colecistite, K81, né? Esse é o CID. Qual que é a média de permanência? Aí não tratei a colecistite, virou uma colelitise. Por quê? Eu não consegui dar um tratamento rápido, o paciente chegou lá agudo, sentindo dor, ficou lá no corredor, uma colecistite virou uma colelitise. Qual que é a média de permanência? Eu mudei o CID? Não mudei. Tá vendo? Começa a gerar variabilidade. Cólica renal. Essa é a dor da morte. Cálculo renal. Então, essa daqui tem que ter prioridade, tem que estar na sala vermelha. Eu falo isso porque eu já tive. Quem já teve isso é
É insano. É um paciente agudo. Chegou lá e precisa ser tratado imediatamente. Se eu não tratar, coitado, cara. Ferimento na cabeça, insuficiência renal aguda, pneumonia bacteriana. Quando eu interno esses pacientes, qual que é a média de permanência? Né? E aí, pessoal, quer ver? Eu trouxe uma planilhinha aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, é uma planilhinha que... Estão vendo a planilha aí? Ó, eu vou... Aqui nessa planilha é o seguinte, eu coloco o CID, né? E ele vai me trazer a média de permanência desse paciente proposta na tabelinha lá do SIGTAP. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu venho aqui, eu só coloco o CID. J159. Eu acho que tem um ponto aqui. Deixa eu ver. Olá, pessoal. Coloquei aqui o CID, né? J15.9. É uma pneumonia bacteriana. Pela tabela do SIGTAP lá, ele fala que a média de permanência se for um tratamento de intercorrência clínica pós-cirúrgica bariátrica, 3 dias. Se for um tratamento de pneumonia ou influenza gripe, 4 dias. Essa é uma média teórica proposta pela tabela. Isso é o que o SUS paga. O SUS paga isso. Se eu internei um paciente com isso, 4 dias, eu vou pagar por diária 504 aqui. Passou disso, o paciente ficou 8 dias aqui no hospital, o problema é do hospital, você assume o BO. Entendeu como funciona? E aí eu posso começar a trabalhar com previsibilidade de alta. Beleza, chegou um paciente com pneumonia bacteriana, é 4 dias. Pessoal, vamos trabalhar para ficar 4 dias. Aí o paciente ficou 8. Beleza, tem as suas exceções. O paciente é idoso, hipertenso, crônico, tem um monte de... Aí realmente impacta, que é um adulto normal. Mas olha como, pessoal, a gente precisa agora, vocês precisam ter essa visão completamente estratégica. Eu internei o paciente. E vamos supor que eu coloquei esse CID aqui, ó, esse procedimento aqui, ó, 030307137. Eu vou receber só 272. Eu tinha potencial para receber 504. Então, uma falha na colocação no CID, no código de internação, você deixa de trazer dinheiro para o hospital. Entendeu? E isso, o que acontece? O faturamento hospitalar, ele está lá, ele está faturando conta. Meu, você acha, ele está vendo o paciente, ele está vendo o diagnóstico? Não, ele vai faturar, né? Aí, o que alguns hospitais estão fazendo? Não, vou colocar um médico que ele vai fazer tipo auditoria. Convênio faz isso. Quem trabalha com convênio, você colocou o CID lá, o convênio vai falar, opa, peraí, mas esse diagnóstico não é diagnóstico de pneumonia, porque você colocou um CID de pneumonia. Ele começa a confrontar conta a conta, pessoal. Entendeu? Então, o que a gente precisa trabalhar aqui, e o Seis Sigma vai ajudar, é reduzir essa variabilidade. Né? Então, cada médico interna, pneumonia eu coloco o CID Y, o outro coloca o CID X. Aí não tem uma padronização, tem uma variabilidade alta que impacta em custo para o hospital, impacta em uma série de coisas, que a gente precisa começar a tratar isso. Com o médico fazendo auditoria dessas contas, pessoal, a conta do hospital subiu em 2 milhões. Tem noção? 2 milhões. Estava deixando de receber, passou a receber. Por quê? Só fazendo auditoria de conta. Né? Porque antigamente, era um hospital escola, universitário, o residente estava lá e, qual que é o CID aí que tem na minha cabeça? Pneumonia, joga aí. Né? E aí, depois aquele paciente ela é internado, eu precisei fazer outro procedimento e não coloquei outro procedimento. Aí deixei de receber. Entendeu, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa planilha eu coloco até o local da internação, qual que é o CID1, CID2, aí depois eu fiz um novo procedimento. Eu posso colocar o novo procedimento aqui.
Porque esse novo procedimento que vai ser colocado precisa ser cobrado. Se eu não coloco esse novo procedimento, não é cobrado, o hospital perde dinheiro. Aí você começa a analisar a variabilidade. Paciente com CID de pneumonia custou R$ 2.000 a internação dele, o outro paciente com pneumonia custou 18 mil. Hã? Olha a variabilidade nisso, pessoal. Por que tanta variabilidade assim? O que está ocorrendo? Então, é isso que a gente vai precisar trabalhar, pessoal. Então, aqui são alguns insights que eu estou trazendo para vocês de potencial de projeto Seis Sigma para entrar e gerar um grande impacto na organização. Beleza? Então, vocês viram que o curso aqui, meu, é um curso pesado para gestão mesmo. Vocês vão quebrar tudo aí. Vamos lá, voltando aqui. Então, ó, cada CID ele está associado a uma média de permanência. A tabela do SIGTAP, o problema é que ela não traz um idoso, né? Você pega um idoso cheio de comorbidade, e aí o CID está falando que uma pneumonia bacteriana ficaria 3 dias, mas o idoso, diabetes e etc e tal, não vai ficar 3 ou 4 dias, vai ficar mais, né? Mas é a exceção, que naquele meu gráfico estatístico de processo, ele vai ser um outlier e eu vou ter como justificar. Beleza? Então, ó, será que estamos obtendo lucro nos procedimentos realizados no pronto-socorro? Porque naquela tabelinha eu trago o valor que o SUS paga. E qual é o custo? Aí eu sei, meu, esse paciente eu coloquei, ficou 2 dias no soro, tomou antibiótico. Aí você vai juntando toda a conta daquele paciente, o SUS me pagou R$ 200 e a conta dele ficou 2.000. Estou levando prejuízo. E muito prejuízo. E aí eu vou ficando cada vez mais deficitário, né? Então, eu preciso trabalhar isso. Não, pessoal, chegou com o paciente chegou com uma colecistite, ela para ser tratado rápido. Aí não tratou, ficou internado no PS, virou uma colelitise, e aí só vai aumentando a conta. Aí mudou os procedimentos. Eu atualizei lá na conta dele, atualizei o CID? Não atualizei. Então, mais prejuízo para o hospital, quero nem saber. Então, isso é bem bacana para a gente. Então, aqui também eu trouxe outro exemplo para explicar essa variabilidade, que o Six Sigma, ele foca em variabilidade. A ideia é a gente adotar uns padrões e para obter resultado. Por exemplo, variabilidade na prática clínica. Aqui eu não sou médico, né, pessoal? Me perdoem aí, só trouxe exemplos para conseguir relacionar com a realidade de vocês, né? Às vezes o que eu estou falando aqui pode ser uma idiotice, não tem nada a ver. Mas só para vocês terem empatia aí. Então, por exemplo, aqui é um cenário hipotético, 3 médicos. Tem algum médico hoje aqui? Eu. Opa, bacana. Me perdoe aí se eu falar alguma besteira, hein? Então, ó, chegou um médico A. Aí chegou o paciente. Ele vai fazer a anamnese, né? Que são aquelas perguntas que faz ali no consultório. Ah, quantos anos você tem diabetes e tal? Aí ele faz uma série de perguntas. E aí depois faz o exame físico, né? Inspeção, sinais vitais, palpação. Ele levanta algumas hipóteses, o que é possível aquele doente ter, e aí ele solicita laboratório, imagem e alguns procedimentos. E aí é feita a medicação 1, medicação 2, medicação 3, é feito todos os procedimentos, e depois disso tudo, ele vai confirmar as hipóteses que, teoricamente, saiu na cabeça dele e falou, eu acho que ele está com cálculo. Ah, mas isso eu vou precisar de um exame de imagem, isso. Então, ele solicitou uma série de coisas. Esse foi o médico A. Então, ó, ele utiliza a totalidade dos recursos pessoais, né, anamnese e exame físico, gera um grande número de hipóteses e de pedidos de exames complementares, e prescreve um tratamento com várias medicações e medidas associadas. Esse é o médico A. Já o médico B, para uma mesma queixa... Eita, um minutinho, pessoal, deixa eu colocar aqui. Ufa. O médico B, para a mesma queixa, ele... Está vendo aqui na anamnese? Ele reduziu o número de perguntas,
ele reduziu o número de exames físicos, reduziu o número de hipóteses, de exames complementares e de medicações. E aí, ele conseguiu eliminar 2 hipóteses aqui. Beleza? Então, ó, a anamnese é mais rápida, né? O outro fazia 4, né, perguntas, ele passou a fazer 2 perguntas, ele foi mais rápido. O exame físico dispensou algumas etapas, né? E o número de hipóteses também. E aí, consequentemente, ele só pediu laboratório e imagem, não pediu nenhum procedimento. As medicações foram menores, e aí teve um resultado aqui na hipótese. Já o médico C, ele, na anamnese também, ele foi mais enxuto, só que ele fez todos os exames físicos, né? Inspeção, sinais vitais, a auscultação, palpação. E aí gerou uma hipótese apenas. Não solicitou nenhum exame complementar, apenas medicação. Então, o que, que acontece, pessoal? Tá vendo? Para o mesmo paciente, eu posso ter condutas diferentes, né? E essas condutas diferentes impactam onde? Na média de permanência que o paciente fica no pronto-socorro, né? Então, hoje, o que costuma-se a fazer, né? A gente pega o paciente de baixo risco, paciente azul, paciente verde, que já, eu tô com uma cefaleia, isso, aquilo. Qual que é a rotina para isso, né? É possível a gente padronizar? Se vocês trabalharem com convênio, para cada, já tem isso, ó, dentro do pacote, paciente com cefaleia, é isso daqui que eu ofereço, né? Essa medicação, isso, aquilo. Porque quando a gente está trabalhando com convênio, a gente segue a risca, porque se você fizer um procedimento a mais do que está ali, você vai ter que justificar ou então glosa, né? Então, a gente passa a ter uma padronização, né? E aí, onde eu quero chegar? O que acontece? O médico A, o médico B e o médico C. Então, o tempo de permanência desse paciente vai ser diferente, né? O tempo de passagem dele no PS. Por que foi diferente? Porque houve uma variabilidade. Por exemplo, o médico A, ele pediu o exame de laboratório, imagem e procedimentos, né? E aí, depois, a gente tem uma variabilidade também no desfecho desse paciente, né? Entenderam, pessoal? O poder do Seis Sigma e aonde eu consigo atuar com essas variabilidades? Então, ó, podemos reduzir a variabilidade na prática da clínica, buscando melhores resultados, gerando maior valor para o paciente e para o sistema de saúde. Então, se eu estabeleço uma padronização, o paciente sai satisfeito, o fluxo do pronto-socorro, ele flui de uma forma mais organizada, contínua, né? Então, as equipes médicas precisam buscar um desempenho do grupo, né? Isso é bacana. O paciente XYZ eu trato com YZHX, né? Então, essa uniformidade na conduta e no plano terapêutico, né? E aí, outro exemplo aqui de variabilidade, pessoal. Internação. Quantas internações eu gero por dia no meu pronto-socorro? Aí eu estendo essa pergunta. Quantas internações são de urgência e quantas internações são de eletiva? Aí outra pergunta. Dessas que são de urgência, quantas são clínicas e quantas são cirúrgicas? Por que, pessoal, é importante a gente começar a mapear essa variabilidade? Por exemplo, eu estou lá no meu pronto-socorro. Tenho meu bloco cirúrgico. E eu sei que todo dia eu tenho, no mínimo, 3 cirurgias, 3 entradas na urgência cirúrgica, baleado, meu hospital é próximo de uma rodovia aqui, eu sei que em dia de pagamento os caras se matam, eles bebem e vão para morrer, só chega politraumatizado. Eu tenho a taxa de conversão, né, de X pacientes que vão entrar, eu vou ter 3 pacientes. É batata. Eu estava lá em Goiânia. E aí eu estava lá, estava conversando com o pessoal,
E lá no bloco cirúrgico, incrível que pareça, pessoal, final de mês, do dia 30 ao dia 5, e quando tem show sertanejo, meu, a galera se mata. Literalmente. Agora, por influência da novela Pantanal, tá tendo muito faqueado lá. As pessoas estão metendo a faca, estão andando com faca em show sertanejo. Estão pensando que é peão mesmo. E aí a gente não tinha uma sala cirúrgica reservada para esse paciente. Aí a gente falou, meu, a demanda, a gente definiu o seguinte: final de mês, do dia 30 ao dia 5, e show sertanejo, reserva 2 salas lá no bloco, só para urgência. Por quê? Tá chegando baleado, faqueado, minha sala vermelha está lotada, eu só tinha 2 leitos na minha sala de estabilização. Aí o paciente vai chegar lá, um politraumatizado, um faqueado, eu preciso resolver. E o faqueado, ele tem que passar no lugar das cirurgias eletiva. Então, por isso que eu preciso ter esse número, eu conheço essa variabilidade desse processo. Viram, pessoal, como é importante essa taxa de internação e como eu calculo ela? Pacientes internados pelo PS dividido pelo total de pacientes atendidos, né? Então, por exemplo, eu abro 10 AIH por dia, autorização de internação hospitalar, e divido pelo total de entrada, vamos supor aí 100. Então, 10%. 10 pacientes hoje serão internados via porta pronto-socorro. Aí a pergunta que eu falo é, a gente libera 10 leitos por dia, o NIR, ele chega, o núcleo de regulação de vocês, ele fala assim, ó, pronto-socorro, toma aí 10 leitos, hoje tem 12, hoje tem 13. As enfermarias acompanham a velocidade de internação? Aí na fundação é assim? Eu interno 20 por dia, as enfermarias liberam 20 leitos? Oh, que maravilha, hein, meu? A conta bateu, né? Não tem paciente nenhum no corredor. Quando tem paciente no corredor, o que que acontece? A minha demanda de internação está maior que a capacidade de absorção da minha enfermaria, né? E aí, como eu não consigo internar nas enfermarias, vai ficar onde? Ah, deixa no PS. Aí, pessoal, olha que começa um hospital que eu visitei, olha a loucura. Essa demanda de paciente da urgência entrando, que ela é paciente cirúrgico, grave, faqueado, eu não tinha leito bloqueado. O cara chegou do nada aqui, ó. Chegou um faqueado aí, ficou assistindo a novela de Pantanal, meteu a faca no pescoço do outro, chegou aqui. 2 faqueados. Eles começaram a brigar, compararam a espada com a faca com a espada. Aí entrou outro amigo também, um monte de faqueado. Caramba, e agora? O que que eu faço? Eu não tinha leito bloqueado. O paciente sai do bloco cirúrgico, qual que é o fluxo? Sai do bloco cirúrgico, vai para a RPA, da RPA vai para uma enfermaria. Só que vai para a enfermaria porque eu já bloqueei um leito lá. Olha, meu, não bloqueei leito, chegou 10 faqueado aqui. A minha RPA, pessoal, virou uma internação. E aí, como ela virou uma internação, meu paciente eletivo aqui, que eu tinha agendado a cirurgia, não vai operar. Eu vou ter que cancelar todo. Aí aumenta a minha taxa de cancelamento, eu não bato a contratualização que eu vinculei com a Secretaria do Estado e vira uma bagunça. Entenderam? Então, eu preciso trabalhar com essa variabilidade, eu preciso estar atento a todos esses números, né? Então, ó, qual que é a importância desse indicador, essa taxa de internação? A gente está falando aqui de variabilidade, né? Que o Six Sigma foca em variabilidade. Primeiro, para garantir que a internação seja indicada somente àqueles que não são candidatos a um tratamento em regime domiciliar ou ambulatorial. Então, o paciente chega no meu pronto-socorro, é um paciente crônico, né? Ele poderia ser tratado aí no estado, paciente oncológico. Ele vem aqui, é um paciente que poderia receber um tratamento domiciliar ou ambulatorial, né? Aí tem que avaliar a rede, né? Isso minimiza a exposição dos pacientes a risco inerente à permanência em ambiente hospitalar. Por quê? Eu coloco um paciente
que é um paciente domiciliar, ou que poderia ser feito um tratamento ambulatorial. Dentro do meu pronto-socorro, ali bactéria cruzada, ele pegar alguma infecção, aumenta, ele ficar naquela maca, que grande parte não é uma maca adequada, confortável, ele vai subir para a enfermaria cheio de escaras, né? E aí vai acabar impactando. Segundo, as despesas com a internação são um dos maiores vilões para o hospital. Então, quanto mais tempo o paciente fica, maior é o custo, porque eu tenho meu exame de laboratório de rotina, eu tenho medicamentos. E aí, por exemplo, internei um paciente que a tabela do SUS paga um dia, o paciente está 7 dias lá. 6 dias é prejuízo meu, eu pago essa conta. Então, pessoal, o que pode influenciar na internação de um paciente? O perfil do paciente influencia? O perfil do paciente influencia diretamente. Quanto maior a complexidade do caso atendido, né, maior a probabilidade de ele internar, né? Então, qual que são as variáveis que influenciam na minha taxa de internação? Perfil do paciente. O paciente chegou grave, realmente eu tenho que internar. A assistência ambulatorial. Então, quando eu começo a analisar na rede que tem pouca disponibilidade de consultas ambulatoriais, esse paciente, o que acaba? Ele acaba descompensando e é um paciente crônico descompensado que foi para o pronto-socorro. E isso acontece muito. Você começa a analisar, alguém já pegou, esse é um projeto Seis Sigma, eu vou analisar, vou fazer um projeto na taxa de internação. Aí eu começo a analisar os casos. Você fala, olha, incrível, tudo paciente crônico que descompensou com uma ineficiência da rede e veio parar no pronto-socorro, de uma forma aguda, né? E aí eu acabo internando um paciente crônico que poderia ser tratado em casa ou via ambulatorial, mas por uma ineficiência na rede, ele não conseguiu uma certa medicações, ele acabou indo lá. E aí também a parte da equipe médica, né? Tá a linha de frente ali abrindo a IH, né? Que é a autorização de internação. Então, às vezes, beleza, estou aqui no PS, chegou um paciente agudo. Agudo, pessoal, é aquela... Pessoal, me corrige aí, os médicos, enfermeiros, mas paciente agudo é aquele paciente que chega com uma dor esporádica, assim, não é aquela dor contínua, que nem de um paciente crônico, um paciente oncológico que já vem sentindo aquela dor há dias, há meses, né? O paciente crônico, tomei uma facada aqui, aí eu vou lá para o hospital. É algo esporádico, né? Ele vai lá, é estabilizado, é internado e bacana. Agora, o paciente crônico não, ele já vem carregando. Aí, o que acontece na taxa de internação? Paciente crônico que já vem sendo tratado no SUS, não é tratado na rede, descompensou, entra no PS e estabiliza esse paciente, interna esse paciente. Aí eu interno esse paciente, eu não tenho leito na enfermaria, esse paciente fica no corredor, né? Então, é isso, né, pessoal? Esse é um indicador muito importante que causa variabilidade. Então, eu preciso enxergar quais são as causas que impactam nessa variabilidade, né? Então, e como reduzir a taxa de internação, né? Incentivar medidas de prevenção de risco e doenças. Aqui, talvez fuja um pouco do nosso escopo, mas é bacana até levar, né? Às vezes a cidade ou o município tem relação direta com a Secretaria de Saúde e começa a discutir alguns casos, né? Chegando muito paciente crônico aqui, descompensado, não era nem para eu internar esse paciente, né? E eu internei ele, estou gastando dinheiro do SUS e do meu recurso, porque a rede não conseguiu dar uma assistência, né? Uma amiga minha esses dias me ligou, ela estava com dor, estava com cálculo renal, né? Foi numa UPA e chegou lá na UPA, não tinha exame de imagem, né? E aí, você vê, ela chegou num estado de dor tão grande que deram morfina para ela. Beleza, conteve a dor, só que não resolveu. Tá uma pedra lá de 10 milímetros. Uma saindo pelo canal e a outra lá no rim.
E ela está tomando Buscopan, está tomando uma série de medicação. E fizeram o exame de imagem só daqui 10 dias. O que aconteceu? Ela descompensou, foi para onde? No pronto-socorro, né? Então, era algo que já poderia ser tratado via ambulatorial, né? Ah, beleza, faz o exame de imagem aqui, opera. Só que, infelizmente, o SUS não tem essa capacidade e vai prolongando. Espera descompensar, entra para o PS, interna com urgência e pronto. Né? Então, esses comitês, né, que alguns municípios aí fazem, é completamente importante. Serviço que permite que o paciente continuar com tratamento agudo ou nível extra-hospitalar, né, que são hospital dia, assistência domiciliar, telemedicina, e equipe médica especializada, né, que serve a distinguir complicações agudas de crônicas, né. Então, aqui hoje, você vê em muitos pronto-socorros, tem uma especialidade que é o médico hospitalista, né, ou o emergencista. Ele chega o paciente, putz, isso aqui é um crônico que descompensou, a gente vai estabilizar, volta para a rede. Ele tem esse feeling, entendeu? Isso ajuda bastante, porque taxa de internação, se eu interno 20 pacientes por dia e minha enfermaria não acompanha, vai ficar paciente no corredor. Ficou paciente no corredor, aumenta a média de permanência. Ficou paciente no corredor, gera insatisfação. E aí o problema vai aumentando, né? Então, ó, pessoal, eu fiz uma planilha aqui para vocês para fazer esses cálculos. O que eu vou levar em consideração? Lá vai fazer tudo. Eu coloco a taxa de entrada e minha taxa de conversão, né? Então, a taxa de conversão, que é a minha demanda de internação por dia na enfermaria. Exemplo, taxa de entrada. Entrou 134 pacientes hoje. Por dia está entrando, em média, 134 pacientes. Desses 134 que entra, 30% é interno. Ou seja, 40 AIH por dia. A pergunta é, a enfermaria libera 40 vagas por dia, contando UTI e enfermaria? Não libera? Vai ficar paciente no corredor do hospital aguardando internação. Então, como eu calculo a capacidade da enfermaria de liberar? Então, assim, está entrando 40 internações dias. Pá, pá. Aí eu pego o total de leitos do meu hospital e divido pela média de permanência. Então, pegando 263 leitos dividido pela minha média de permanência, eu dou, teoricamente, 29 altas por dia. Está entrando 40 internação por dia, Daniel. Você só está me liberando 29 leitos. O que eu preciso fazer para equalizar essa conta? Eu mexo na média de permanência. 263 dividido por 8 vai dar um número maior aqui. Mas qual que é o número ideal da média de permanência para a internação ficar igual a capacidade de alta? Tá vendo, pessoal? Agora vocês vão conseguir trabalhar com metas, né? E eu fiz uma planilha para fazer exatamente esse cálculo aqui para vocês. E aqui, ó, o fator de utilização, que é um indicador muito importante. Eu pego a minha média de permanência, que é 9 dias, vezes a quantidade de AIH emitida por dia, que é 40, dividido pelo meu total de leitos. Deu 136%, ou seja, muito maior que a minha capacidade. Minha capacidade da enfermaria é 100%. Esses 36% que passou, vai ficar onde esses pacientes aqui? Ó, vai ficar aqui, ó, pacientes em board aguardando internação. Lá no pronto-socorro, 88 pacientes no pronto-socorro aguardando entrada na enfermaria. E olha que bacana o que eu fiz aqui para vocês, ó. Para a gente já encerrar aqui. Ó, tá vendo aqui em amarelinho? É os dados que eu vou colocar. Então, ó, vamos supor aqui, ó. Alguém tem esse número aí? Eu posso fazer da fundação agora. Quantos pacientes vocês recebem por dia? Vou colocar um número aqui. Vamos supor que vocês recebam 80 pacientes por dia. A taxa de internação é 20%. Então, ó, 80 pacientes por dia, 20% de taxa. Eu vou internar 16 por dia.
Quantos leitos eu tenho na fundação? Ah, Daniel, eu tenho 123 leitos. Qual que é a minha média de permanência? Eu tenho 8 dias. Ó, interno 16 e oferto 15. Tá vendo? Mas vou causar um pouquinho aqui. Eu vou subir a média de permanência. Vou colocar 9. Vou subir mais um pouco, vai. Colocar 11. Olha lá. Chega a 16 internação por dia. Eu, considerando a quantidade de leito e média de permanência, eu libero 11 leitos por dia. E aí fica 5 lá no corredor. Fator de utilização, 143%. A demanda está maior que minha capacidade e eu vou ter 53 pacientes no corredor. Para resolver esta situação, ó, eu já trago o cálculo. Qual que é a média de permanência que precisa ter? 6,5. Ó, tá vendo aqui? 6,5. Se eu colocar aqui 6,5, olha que da hora, pessoal. Demanda menor que a capacidade. Ficou o paciente no corredor? Não. Por quê? Eu oferto 19 leitos por dia, interno 16. Ela faz o cálculo tudo para vocês. Vocês só precisam colocar os dados aqui, ó, no amarelinho. Que aí, ó, ele já dá. Aí, vamos supor aqui, ó, fiz o cálculo inverso. Eu interno 16, libero 11 altas por dia, tem 53 pacientes no corredor. Daniel, não tem como mexer nessa média de permanência. Só está chegando idoso, diabético, hipertenso, agudizado, crônico. Está chegando na beira do corvo, cara. Não tem como a gente fazer milagre, cara. Estou fazendo tudo que... Beleza. Então, a gente pode aumentar leito. Então, ó, aqui eu tenho 123 leitos. Para resolver essa situação, ó, 207 leitos. Eu venho aqui, ó, 207, já resolve, né? Eu vou ofertar 19 e vai para 16. Você quer aumentar leito ou você quer mexer na média de permanência? Na média de permanência, tem um monte de ferramenta para a gente trabalhar para aumentar esse giro. E aí eu ainda coloquei limite aqui, ó. Você quer trabalhar com 85% de fator ou você quer trabalhar com 100, né? Com 100 te dá uma gordurinha, por exemplo. Aqui eu coloquei 207. Se eu chegar aqui com 7,6, já resolve, entendeu? Fica 16, 16. Então, eu deixei essa planilhinha para vocês. Vocês poderão fazer essa simulação. E aí, pessoal, na próxima aula a gente já começa o nosso primeiro módulo aí, que é o Define. Maravilha, pessoal. Alguma dúvida aí? Estão gostando do curso? Bom, Dani, e essa questão da média de permanência, para nós, é um problema muito grande, né? Porque que nem o SUS, quanto mais dias a permanência do paciente ficar, pior é, né? Não Pior sei se tem é, alguém do sim. faturamento aí, mas o SUS, ele paga um pacote para nós, correspondente ao CID. Então, se Entendi. for uma pneumonia, igual você falou, é no máximo 5 dias. Se o paciente ficar 7, 8, é prejuízo para a Prejuízo de instituição. vocês, isso Então, a aí. gente tem que trabalhar muito essa questão da média de permanência. Sim, e aí, pessoal, trabalhando com essa média de permanência, aí eu consigo trabalhar com previsibilidade de alta, né? Porque eu internei o paciente há 5 dias e ele ficar 5... beleza, amanhã eu já posso abrir o meu bloco cirúrgico e bloquear 3 leitos, porque eu vou ter 3 altas, né? Isso é bacana. Vocês vão ter um olhar agora bem estratégico aí para fazer a organização girar. Maravilha, pessoal. Alguém quer mais complementar alguma coisa? E aí? Bacana, né, o curso? E aí, Tati, tá gostando aí? Preciso trazer exemplos da RH aqui, né, meu? É isso aí, Deus. Tô pensando aqui. A gente teve uma semana, né, Simone, que a gente só falou sobre isso, né? De como melhorar. Que semana. Então vem de encontro o curso, né? Eu acho que todo mundo vai poder contribuir com todo mundo, com todas as áreas, né? Tô aqui pensando, não só Não, na legal, Você vê nossa que tem um contribuição potencial pessoal. incrível. Muito Pra bom. gente...
E aí, por exemplo, eu entro num projeto com taxa de internação, com média de permanência, com essa parte do faturamento, que nem esse Isso. hospital que eu comentei que colocou um médico auditor para ver procedimento por procedimento e aumentou em 2 milhões o faturamento, que era um dinheiro que ele não estava recebendo. Meu, É muita coisa, né? assim, é um dinheiro que mudaria toda a minha vida pro resto da minha história. Eu já me aposentar, dá esses 2 milhões para mim. Isso é uma coisa que a gente estava falando, acho que a Regina estava comigo, né, Rê? Que a gente estava falando, a gente Sim, está sim. pensando em várias ações, mas às vezes a ação principal é dentro do faturamento, é dentro da auditoria dos procedimentos que a gente faz, do que a gente gera de insumo, É. que seria uma ação única que vai ter um impacto muito maior. Sim, e aí acaba mobilizando todo o hospital, né? Porque às vezes o faturamento está fazendo mega de um trabalho porque a gente não está colocando os CIDs da forma correta que deveria, né? Às vezes está O Dani, eu acho internando. que aqui no curso, Oi. te cortei, aqui eu acho que não tem ninguém da área de faturamento, né, Simone? Tem? Eu Então, a vi lá, Alessandra, eu acho tinha. que estava, não estava, Laine? Alessandra? Eu tô olhando aqui, tá? A Maria e a Aham. Alessandra, elas participaram do Yellow e teriam que estar aqui no Green. Eu não sei se elas esqueceram, eu vou estar falando com elas depois. Ó, a Alessandra, ela tentou entrar, mas precisou da autorização do Daniel. Eu até mandei no chat. Ah, tá. Tá. Daí ela vai ver depois. Não, bacana, pessoal. O curso Eu está não sei, de muito repente, rico. Dani, se a gente pudesse, outras pessoas de áreas distintas participar junto com outros setores, eu não sei, eu acho que de repente talvez a gente aplicaria melhor, né, assim, em outras áreas para a gente entender bem o curso. Não sei, talvez a gente contribuísse, por exemplo, faturamento é algo que a gente precisa olhar mais de pertinho e é onde a gente vai ter retorno. Pode ser, pode ser. Aqui, como é online, vocês podem chamar quem vocês quiserem também para estar participando, Mas né? eu falo na aplicação do projeto mesmo, não só em assistir, né? Não sei. Ah, sim, nossa, é completamente pertinente as outras áreas aplicarem também, né? Porque tem um potencial gigante. A gente vai entrar na área logística também, né? Calculando estoque mínimo para evitar ruptura de estoque. Vamos fazer um projeto bacana na parte logística para reduzir custo de medicamentos. Aí no finalzinho, pessoal, na conclusão desses 30, 40 projetos, a gente pega o saving total do projeto, né? Então, vai ser um estouro esse projeto, meu. Fevereiro aí, vocês, depois do workshop, a fundação vai falar, meu, pega mais 10 dias de férias aí, todo mundo aí, para descansar. Beleza, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui. E aí eu. Dani, desculpa, só vou pedir para quem não assinou a lista de presença no chat, por favor, para não esquecer de colocar o nome. Bom, para a gente estar controlando a presença. Boa, pessoal. E pega essas planilhinhas, né? E já podem fazer a simulação de vocês. Coloca lá a quantidade de leitos, a taxa de internação, e aí vê a quantidade de pacientes no corredor, né? Qual que seria a minha meta ideal da média de permanência? Posso fazer isso por enfermaria, né? Ah, por especialidade. Chega um vascular por dia, né? A média de permanência do vascular é X. Quantos leitos eu tenho para vascular? Neurocirurgia. Eu consigo fazer esses cálculos e identificar qual a enfermaria que não está adequada à demanda que está chegando, né? Aí, ó, o que eu falei para vocês, vocês vão gastar agora energia só para analisar os números, porque a parte da planilha eu deixei tudo automatizado para vocês, né? Só colocar o número e interpretar o resultado. Média de permanência ali, sai todos os custos de todos os procedimentos, é só colocar a informação, sai tudo ali. Maravilha, pessoal.